Olá, saudações a todos na paz do Senhor. Lição de número 10, de 5 de junho de 2016, cujo tema é bondade, a prática do amor sem expectativa de recompensa. A nossa revista de Escola Bíblica Dominical é da editora Betel, Jovens e Adultos, onde nesse trimestre estamos falando sobre frutos do Espírito, e nessa oportunidade será tratada sobre a bondade. Nas demais lições já temos falado sobre benignidade, longanimidade, e entendemos que essas características do fruto do Espírito, elas caminham ligadas, caminham juntas. Texto áureo: eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo o conhecimento, podendo admoestar uns aos outros. Romanos 15, versículo 14. Verdade aplicada: bondade é a capacidade de praticar o bem sem expectativa de recompensa. Então essa lição, muito oportuna e importante, leva-nos a entender e refletir o que é a bondade, as características de uma pessoa bondosa à luz da Bíblia, e sempre também traçando um paralelo com respeito à bondade de Deus agindo para com a humanidade no que diz respeito ao plano de salvação e ao cuidado de Deus para conosco. Objetivos da lição: ensinar como praticar a bondade, revelar o que fazer para desfrutar da bondade de Deus e mostrar o quanto é abrir mão do nosso próprio eu, ou seja, o quanto é difícil e, no entanto, necessário e importante para se ter quem vive essa característica do fruto do Espírito, que é a bondade. Ela tem que abrir mão do seu próprio eu, como já diz no texto anterior, abrir mão, ou melhor, fazer o bem sem esperar recompensa. Isso implica em fazer sacrifícios se necessário for, abrir mão de nosso próprio eu para que seja manifesta esta bondade. Textos de referência: Efésios 5, 9. Portanto, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. Romanos 15, 2. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Efésios 4, 28. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Salmo 145, versículo 6. E se falará da força dos teus feitos terríveis, e contarei a tua grandeza. Salmo 145, verso 7. Publicarão abundantemente a memória da tua grande bondade, e cantarão a tua justiça. Introdução: bondade não é o mesmo que benignidade, pois determina uma ação mais imediata nas relações interpessoais. Ser bom quer dizer praticar a bondade independente de alguma recompensa. Então essa lição é muito prática, de fácil entendimento. Então vamos lá, vamos apenas discorrer e passar os tópicos para os amados estarem estudando. Primeira parte vai nos dizer fazendo o bem e desprezando o mal. O indivíduo que desenvolve a bondade passa a ter atitudes altruístas em prol de alguém ou da comunidade. É impossível ser fiel a Deus e não se importar com o mal alheio, pois a bondade é a capacidade de fazer o bem e desprezar o mal. Isso está implícito em Mateus 21, versículo 13. Como subtópicos dessa primeira parte, nós temos: um ato de bondade transforma uma vida. Um ato de bondade pode transformar uma vida. Ser bondoso é ser generoso. E, por fim, apresentar os padrões bíblicos é um ato de bondade. Ou seja, quando nós tratamos à luz da Bíblia, quando nós passamos
fazemos o nosso papel de evangelista, né, mostrando a verdade, pregando a palavra. Isso também, obviamente, é um ato de bondade. Desfrutando da bondade de Deus. O fruto do Espírito é representado no homem pela manifestação do caráter de Deus naquele que o busca. Em Cristo experimentamos a bondade do Senhor personificada. Através de Jesus, a humanidade pode desfrutar das mais ricas bênçãos advindas das mãos de Deus pela sua infinita bondade. Lamentações 3:25. Como subtópicos dessa segunda parte, nós temos: a bondade de Deus produz vida, a humanidade e a bondade de Deus, liberdade é bondade. Terceira parte, lições práticas. Ao iniciarmos o estudo dessa segunda seção do fruto do Espírito, Gálatas 5:22, declaramos que a longanimidade, benignidade e bondade são difíceis de serem desenvolvidas porque, em muitos casos, mexem com traços inerentes à nossa personalidade. Então, conforme eu tenho dito, essas três características, elas andam intrinsecamente ligadas e requer de nós uma mudança, muitas vezes, no nosso próprio eu. Como subtópicos, nós temos: ser bom é abrir mão do nosso eu. O fruto promove a santificação, permanecendo naquilo que aprendemos. Conclusão: quando recebemos o fruto do Espírito, é plantado em nós um bom tesouro. A partir desse instante, o coração começa a produzir coisas boas e a compartilhar bondade, não permitindo que maus sentimentos sejam produzidos através de falsos da bondade. Mateus 12:35. E por fim, está aí o nosso questionário para os amados refletirem. E cabe a nós comentarmos aqui que, verdadeiramente, na sociedade em que vivemos, no mundo que vivemos, a sociedade está muito carente desse fruto do Espírito, que é a bondade.